Senhoras, senhores, minhas irmãs e meus irmãos em Jesus, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. Falar de nosso querido Francisco de Paula Cândido, conhecido por nós com o nome de Francisco Cândido Xavier, é-nos uma alegria e também uma honra. Sobretudo por um motivo. Porque Chico Xavier viveu o nosso tempo. Quando eu faço palestras sobre Francisco de Assis, Paulo, ou algum apóstolo, naturalmente que a vida de todos esses seres é uma vida ímpar. Em grandeza, em beleza, em majestade, em glória. Mas eles viveram há 2000 anos atrás. São Francisco de Assis há 800 anos atrás. Portanto, impossível entre nós alguém que conheceu São Francisco pessoalmente. Tudo que temos de São Francisco são as histórias de São Francisco, lindas e belíssimas. Mas o nosso querido Chico Xavier, qualquer pessoa que neste salão tiver 15 anos de idade ou mais, deu para conhecê-lo, porque Chico desencarnou há 15 anos atrás. Por isso, muitos o conheceram. Eu tive a felicidade de o conhecer, de estar com ele por inúmeras vezes. Eles, posso garantir, conheci muita gente. E cada um é um mundo à parte, cada um nos ensina alguma coisa. Não há uma única pessoa na face desta terra, por mais mal que seja, que não tenha alguma coisa para nos ensinar. Mas Chico Xavier é diferente. Toda a vida dele é um corolário de amor e de esperança. Que vida notável, que vida abençoada e que vida difícil. Eu gosto da vida de Chico Xavier, e aqui vamos dar só algumas pinceladas, também por vários motivos. Você já sofreu alguma vez na sua vida? Veja que pergunta difícil. Com certeza. Seja um sofrimento físico, um sofrimento de saúde, uma desilusão amorosa, eu vos garanto, ele sofreu mais do que você. Você já passou alguma necessidade na sua vida? Ele passou mais do que você. Você já experimentou alguma doença alguma vez na sua vida? Ele foi mais doente que você. Você passou por alguma necessidade material, de dinheiro mesmo? Ele passou mais do que você, sem diminuir a sua dor. Mas o que eu quero dizer é que Chico Xavier foi um dos homens mais pobres que eu conheci, financeiramente falando. E foi um dos homens que mais deu dinheiro para os pobres. Era o mais pobre e foi o que mais deu, através dos seus livros e direitos autorais. Foram centenas de milhões de reais que esse homem deu. O mais doente foi o que mais trabalhou. O mais incompreendido foi o que mais compreendeu. O mais perseguido foi o que nunca perseguiu, o que amou e o que perdoou sempre. Por isso, nosso querido Chico Xavier é um exemplo para nós, porque ele sofreu mais do que nós. E se ele, com tudo para dar errado, deu tudo certo, é porque nós também podemos dar. É porque nós também podemos dar a volta por cima, nós também podemos crescer espiritualmente, nós podemos servir. E a vida dele serve para nós, para que nós nunca falemos: eu não servi porque eu não tinha dinheiro suficiente. Eu não fiz o bem porque não tinha saúde o suficiente. Eu não perdoei porque não era perdoado e não era compreendido. Mesmo não tendo nada, dá para fazer muita coisa. Só para que a gente possa dar uma pincelada muito rápida na vida do Chico, para ver a dificuldade da vida dele.
Ele nasceu dia 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, interior do estado de Minas Gerais. Eram 9 filhos. Chico Xavier era o quinto. Filho do senhor João Cândido e de dona Maria de São João de Deus. Maria João de Deus. Chico Xavier era o quinto filho quando a mãe, estou resumindo a história aqui muito rapidamente, quando a mãe alcançou 5 anos de vida do Chico, 1915, a mãe desencarnou. E cada um dos filhos foi entregue a uma família diferente. 9 crianças, 9 famílias. O pai viajava demais, não tinha como cuidar dos filhos, e o Chico foi entregue para a madrinha. Teoricamente, padrinho e madrinha, eles cuidam na ausência dos pais. Não é assim? Cuidam na ausência dos pais. A madrinha odiava o Chico. Eu não sei porquê. Chico Xavier não sabia porquê. Ninguém sabe porquê. Possivelmente era algo espiritual. Ela tinha um ódio mortal do menino. Dava surra todo dia, 5 horas da tarde nele. Ele apanhava com horário marcado, de vara de marmelo. A madrinha pegava garfo, quebrava o cabo, jogava fora, e pegava o garfo, enfiava na barriga dele, amarrava com um pano, colocava uma pedra de 5 quilos na cabeça e colocava ele para andar nas procissões. Eu vi o abdômen de Chico Xavier aos 92 anos de idade, Chico trocando de camisa no quarto dele, o abdômen era todo marcado pelas garfadas que ele recebeu 87 anos atrás. Só para você ter uma ideia da dificuldade, e nunca reclamou. Nunca. Um dia, depois de passava fome. As pessoas passavam, não tinha muro onde ele morava, era aquela cerca de arame, passavam por baixo da cerca bolacha, que ele comia escondido, que a madrinha, se pegasse ele comendo, apanhava, ele pegava folha de goiabeira e mascava, que era a pasta de dente, a escova da época, para não deixar o dente com marca de bolacha, senão apanhava a segunda vez. Um dia a mãe desencarnada, lembra de Dona Maria João de Deus, aparece para ele e diz, Chico sofrendo, ajoelhado ao lado de uma bananeira depois de uma surra, meu filho, não te revoltes contra a tua madrinha. Quando apanhar, lembra-te de Jesus que apanhou mais do que você. E ele não merecia. Não odeie a sua madrinha, porque você é muito jovem. Se você a odiá-la hoje, o ódio vai crescer no seu coração e vai atrapalhar a tarefa que você tem para realizar lá na frente. A mãe sabia que Chico ia fazer a tarefa que fez de psicografia. Mas um novo anjo bom aparecerá na tua vida. E apareceu na figura da segunda esposa do pai de Chico Xavier, Dona Cidália Batista Xavier. Era uma mulher extraordinária, muito mais nova que o pai do Chico. O pai do Chico tinha quantos filhos mesmo? 9. E os 9 em 9 lares diferentes, tudo bem? O pai do Chico foi o primeiro namorado dela, da Dona Cidália. Uma moça nova. Ela só teve uma... O pai do Chico era pobre. Ela só teve uma única condição para casar com ele. Se eu só faço uma única condição para casar com você, poder reunir os filhos que você espalhou. Olha que mulher. E ela vai de casa em casa buscando as crianças, entre elas Chico Xavier, e traz os 9 para casa. E com o pai do Chico tem mais 6. O pai do Chico não era fraco. 15 filhos. 15, é da biografia dele. 15 filhos. Antigamente era muito comum ter 15 filhos. 15 filhos. 15. E a Dona Cidália morre também. Chico ainda novo, adolescente. Quando ele morreu, adivinhe quem cuidou dos 15? O Chico. Que cuidava, que ia, que levava na escola, porque o pai continuou viajando. Que cuidava, que ia, que levava na escola. Ele cuidou tanto que Chico Xavier só mudou-se para Uberaba dia 5 de janeiro de 1959, com então 49 anos de idade. Ele só mudou-se para Uberaba depois que casou a última das irmãs. Porque antigamente tinha aquela história no interior, que quem era pai, a tarefa terminava quando casava a última das filhas. Ele casou a última das irmãs em 1959 e mudou-se para Uberaba com 49 anos de idade.
Seu primeiro trabalho, 7 anos de idade. Trabalhava na tecelagem em Belo Horizonte, que ficava em Pedro Leopoldo. Um trabalho escravo. Entrava às 3 da tarde e saía 1 da manhã. De segunda a domingo, com 7 anos de idade. E nunca faltou no trabalho. Aos 17 anos ele foi trabalhar em outro emprego, num bar, cujo proprietário chamava-se Juca Bicheiro. Não porque vendia jogo do bicho, mas porque antigamente tomava-se no interior de Minas a famosa cachaçinha mineira, quando voltava do trabalho, dependendo do vício, quando ia para o trabalho também. E tinha-se na crendice popular que cachaça matava verme. Então eles falavam, vou tomar um mata-bicho. Mata-bicho no interior de Minas é pinga. Por isso Juca Bicheiro, que vendia mata-bicho, que era pinga. Chico trabalhava num bar que vendia pinga. Um excelente trabalho. Para o maior médium espírita do mundo se preparar para psicografar no centro à noite. Imagine a luta dele. A maioria dos livros que nós vemos aqui, que Chico Xavier psicografou, ele saiu de um bar e foi correndo para o centro para psicografar. O terceiro trabalho de Chico Xavier, e o último, trabalhou 35 anos. No Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo, também em Pedro Leopoldo, cujo gerente chamava-se Rômulo Joviano. Em toda a vida de Chico Xavier, o bendito não faltou uma única vez. Não há um atestado médico abonando nenhuma falta. Ele infartou 3 vezes, sempre nas férias. Verdade. Até para infartar, o infarto era organizado. Sempre nas férias. Para nunca faltar um dia. Olha, esse homem era trabalho. Trabalho. Sempre trabalhando. Psicografou seu primeiro livro aos 17 anos de idade, que eu considero, o mais difícil de todos. Nós temos André Luiz, por exemplo, Evolução em 2 Mundos. É um livro difícil. Mas em dificuldade mediúnica não se compara com o bendito do primeiro livro do Chico, Parnaso do Além Túmulo. Por quê? Porque são só dos grandes poetas. E Chico fazia no original, ao vivo, na frente de todo mundo, e entregar. Não existia fotocópia naquela época. Vou tirar uma foto para guardar, para postar no Face, não tinha nada disso. Era o original. E o original ele entregava direto para a editora. Então, quando alguém vai psicografar um Castro Alves ao vivo e a cores, um Guerra Junqueiro, vai psicografar um Augusto dos Anjos, é a coisa mais difícil do mundo. Porque eles têm cada um estilo, assunto e métrica. Se você pega um Castro Alves, vamos imaginar, Navio Negreiro de Castro Alves, é uma poesia enorme. Castro Alves fazia poesia de quilômetros de tamanho. Mas rimavam de tal maneira, sempre 2 quartetos e 2 sextetos, que as letras dançavam nos papéis. Castro Alves tem rima, tem métrica. Ó bendito que semeia livros, livros a mão cheia e faz o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves. Castro Alves pelo Chico, só num trechinho de uma poesia. Feito na frente de 5.000 pessoas em São Paulo, numa psicografia intitulada Brasil, só o início e o final, porque demora 15 minutos para declamá-la aqui. Brasil, o mundo a escutar, te perguntar hoje o que é. A terra de minha vida, responde as nações de pé. E termina, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta ao grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando Senhor, e agora o Cristo aponta Brasil. Fez ao vivo e a cores na frente de 5.000 pessoas. Então, essa é uma mediunidade raríssima. O bendito fez com 17 anos. É o primeiro livro de 500. Mas sempre na simplicidade. Toda a renda dos livros, é primeiro que ele dava os direitos autorais direto para as editoras, nunca ficou com um centavo.
Quando Chico Xavier queria presentear um Paulo Estevão, que ele psicografou, que tem aqui para vender, ele comprava, sem desconto, e dava. Comprava 5 para o salário dele, dava 1 para cada um, numa dificuldade, numa luta, sem nunca reclamar. Sempre rendendo graças a Deus. Louvado seja Deus, nosso Pai. Sempre abençoando cada dia. Sempre. A espiritualidade fazia com que ele sempre agradecesse a Deus por tudo. Certa vez ele estava indo para o centro. Tropeçou e caiu, com a cara no chão. Chão de terra, não tinha asfalto. Ele com a cara no chão, o nariz sangrando. Ele ouviu uma gargalhada de um obsessor. Ainda com a cara no chão, apareceu Emmanuel, seu mentor espiritual. Olhou para ele e disse: Chico, agradeça ao Tom. O Chico disse o que? Agradeceu o Tom. Estou com o nariz sangrando, com a cara cheia de terra. Agradeça ao Tom. Porque este nosso irmão que está rindo de você quer que você amaldiçoe o Tom. Reclame, xingue. E com isso, perca a sintonia conosco logo mais, que precisamos escrever através do seu intermédio. Agradece o chão que recebeu a tua cara. O chão também é de Deus. E Chico com a cara no chão falou: obrigado, Senhor, por esta terra maravilhosa que entrou na minha boca, por esse sangue que escorre. Se escorreu sangue porque eu estou vivo, não é? Louvado seja Deus. Então ele agradecia tudo. Quando Emmanuel, seu mentor espiritual, lhe aparece por primeira vez em Pedro Leopoldo, Emmanuel pediu 3 coisas. Primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. E Chico, até o final, foi o homem mais disciplinado que eu vi na face da terra. Chico nunca bocejou na vida. Não há uma reunião espírita, não há um filme, uma fotografia, uma testemunha que tenha visto Chico Xavier fazer isso daqui uma única vez. Você acha que ele não estava cansado, dormindo só 2 horas por noite? Muito. Mas ele não bocejava por respeito. Ele dizia às mães que vieram de longe sofrendo: eu não posso mostrar que eu estou mais cansado que elas. E o que ele fazia para não bocejar? Beliscava as pernas. As pernas de Chico Xavier eram inteirinhas roxas. Ele beliscava com força para que a dor do beliscão fosse maior do que a vontade de bocejar. Por respeito aos outros. Olha a disciplina desse homem. Olha o cuidado. Olha o amor. Ele não precisaria fazer isso. Mas olha o amor. Então Emmanuel pede para ele disciplina, disciplina e disciplina. E leva essa disciplina a ferro e fogo. Sempre. Tanto que combinam ali de escrever em 30 livros. E note como Chico Xavier era um homem extremamente capaz. Chico fala: mas Emmanuel, como nós vamos escrever 30 livros? Papel é caro. A preocupação do Chico não era escrever os livros, era papel. A nossa seria: como nós vamos escrever 30 livros? É ou não é? Se chegar alguém para você, você vai fazer 30 livros, eu vou perguntar: como? Você vai estar preocupado com papel? Com caneta? A preocupação do Chico era papel. Olha a pobreza dele. Emmanuel, como nós vamos fazer? Papel é caro, papel. O papel era tão caro que Chico fazia a mensagem. Por isso que tem máquina de escrever com Chico Xavier. Para passar a limpo, pegar numa folha mais bonita, e a outra que ele psicografou, ele pegar e apagar e fazer outra em cima. Tem folha que serviu para 5 psicografias diferentes. Não tinha dinheiro para folha, mas sempre agradecia a Deus pela bênção da vida, por cada instante, por tudo e por todos que tinham chegado na vida dele. E Emmanuel com aquela disciplina. Certa vez Chico estava em casa e os espíritas de São Paulo foram visitá-lo e tiveram a seguinte ideia: Chico, você é o maior médium psicógrafo da face da terra. Dê um lápis e uma folha para você, só Deus sabe o que vai acontecer. Você já psicografou os poetas, você já psicografou filósofos,
Você já psicografou pensadores. Mas, Chico, onde está Mozart? Beethoven? Vivaldi? Johann Sebastian Bach, os gênios da música. Não há partituras novas deles. E o Mozart poderia compor coisas novas. Beethoven, Vivaldi, Bach. Se houver uma única pessoa na face da terra capaz de fazer música mediúnica, é você, Chico. Chico disse: de jeito nenhum. Não há como, meu filho. E eles perguntaram por quê. Chico disse: meu filho, para fazer psicografia, eu tenho que saber pegar um lápis nas mãos. É ou não é? O lápis não anda sozinho, tem que saber segurar uma folha. Eu tenho que saber o que é a letra A, pelo menos saber o alfabeto, porque o médium também influencia. Estes músicos, eles não fazem no lápis, no papel, eles compõem no piano. Eu nem piano tenho. Quando o Chico falou, eu nem piano tenho, no outro dia, correu o boato no Brasil inteiro que Chico só não recebia a Mozart de Beethoven, e seja lá quem for, porque o coitadinho não tinha um piano. Problema resolvido 3 meses após. O maior importador da Europa de pianos no Brasil ficava no Rio Grande do Sul. O homem mandou um piano novo para Chico Xavier. E bom, importado, novo, 0 quilômetro. O piano, Chico trabalhando na fazenda modelo de Uberaba. O piano, quando chegou, era tão grande que teve que desmontar metade da casa de Chico Xavier, colocando na rua para o piano entrar. Não era aquele piano de cauda, era aquele piano de parede, mas um piano grande, uma casa desse tamanho, teve que tirar metade da casa para o piano entrar. E os espíritos de São Paulo que deram a ideia, quando chegou o piano, foram lá. O Chico, agora tem o piano. O Chico diz: não tem como, meu filho. Por que não? Meu filho, não basta ter o piano. Eu me alfabetizei, só tenho o primário, mas eu sei letra A, letra B, letra C, sei escrever casa, sei escrever amor. Eu precisaria, no mínimo, de algumas aulas de piano. Como é que eu vou compor alguma coisa? Eu não sei nem onde fica o dó, o ré, o mi, o fá, não tenho condição mínima. E eu precisaria ter aula de piano. Quando o Chico falou que precisaria ter aula de piano, você contou 5 minutos, acharam uma professora em Pedro Leopoldo que ensinava francês, que antigamente era muito comum ensinar francês. Hoje a moda é o inglês, mas antigamente era o francês, e que ensinava piano. Agora vai, Chico. Chico disse: por 30 dias eu vou estudar piano. 30 dias. Porque na ideia dos espíritas de São Paulo, assim, bom, você coloca o Chico lá, ele fecha o olho, desanda a tocar, a gente sabe que não é fácil assim. E por 30 dias, Chico então marcou aulas de piano, 30 aulas, 30 dias de segunda a domingo. Só que como o Chico trabalhava o dia inteiro, e lembre-se, para infartar era só nas férias, não faltava, ele tinha que trabalhar. Logo, as aulas de piano, se ele trabalhava de dia, as aulas seriam à noite. E à noite também, por coincidência, tinha o centro que o Chico frequentava. Logo, para fazer aula de piano, não podia ir no centro. Os espíritas foram buscá-lo no primeiro dia. Ele disse: hoje não vou, tenho minha primeira aula de piano. Quantas pessoas foram ao centro, ao Luiz Gonzaga, e viram que o Chico não estava? Para onde foram? Para a casa do Chico. E na primeira aula de piano já tinha 80 pessoas assistindo. Porque era o acontecimento social de Pedro Leopoldo, uma cidade desse tamanho que hoje tem um farol. Você imagina aquela época. Estou falando de 1930, era um acontecimento. E as pessoas tinham aquela vontade, aquela expectativa de que o Chico estava aprendendo piano, mas vai que baixa a Mozart, Beethoven, alguma coisa. Quem viu, viu, porque não tinha como filmar, não tinha como gravar. Quem assistiu Beethoven assistiu, quem não assistiu vai morrer sem assistir. A casa dele virou um acontecimento social e o Chico sentado e tocando dó, dó. A professora ensinando o básico. Diferença entre tecla branca e preta, 3 pedais, o que é o piano, quantas teclas tem. E ele ali, mas como o Chico contava muitos casos, aquela coisa, ele era uma atração. Então no primeiro dia não foi. No segundo dia, que era uma outra atividade, que cada dia tinha uma atividade no centro, o Chico começava sempre, foi o outro grupo, porque um dia era desobsessão, outro era psicografia, outro era atendimento fraterno, cada dia tem uma atividade no centro, como deve ser aqui. Eu também não vou, não posso, não dá. Na terceira noite não foi.
Na quarta noite já tinha meia cidade de Pedro Leopoldo assistindo o Chico tocar Dó, Ré, Mi, Fá. Na quinta noite apareceu Emmanuel, mentor espiritual dele. Chico conta que quando viu Emmanuel, na hora ele abaixou a tampinha da teca e o medo. E Emmanuel perguntou: o que é que está acontecendo? Como se não soubesse, numa sala com um piano cheio de gente. O que é que está acontecendo? Chico disse: eu estou aprendendo piano. Emmanuel disse: que lindo. E toda esta gente veio assistir você tocar? Chico disse: eu não toco ainda. Emmanuel disse: não vai tocar nunca. Você mal escreve, meu filho. Eu não me recordo, mas em alguma vez eu combinei com você que você ia receber Mozart, Beethoven, Vivaldi. O senhor esqueceu de avisar para ele? Eles jamais viriam através do senhor. Acabou com o Chico. Se a nossa missão, e aí não disse a do Chico, disse a nossa, porque Emmanuel também fazia parte dela. A nossa missão é o livro, que cumpriram muito bem, escreveram 500. A nossa missão é o livro. E se o senhor tem tempo sobrando à noite para tocar Dó, Ré, Mi, Fá, muito mal tocado, o senhor tem tempo para sair correndo e para o centro para escrever o livro. Que eu quero escrever. E Emmanuel escreveu aquele dia um livro inteiro, até às 8 horas da manhã do outro dia. Isso, a conversa foi 8h30 da noite. Chico 8h40 estava no centro, quase fez 12 horas de fotografia direta de um livro. Emmanuel arrancou o couro dele. Quando Chico voltou quase acabado para casa, 9 horas da manhã do outro dia, Emmanuel disse: não há necessidade do piano. Dê para alguém. Chico lembrou da professora de piano, que era professora, mas não tinha piano. O piano daquele custava 10 casas do Chico. Chico disse: então tá bom, eu vou dar o piano um dia que tiver um caminhãozinho, alguma coisa. Emmanuel falou: não, senhor, é hoje, é agora. Você volta para o centro que eu estou com outro livro na cabeça. O Chico foi achar uma carroça que não tinha caminhão em Pedro Leopoldo. Não é que não existia, você tinha que encomendar um caminhão, acharam uma carroça. Trouxeram a mulher que era professora, a mãe da professora, que já era velha, a professora já tinha uns 60 e poucos anos, você imagina a mãe, mas para ajudar a carregar o piano, o Chico, André Luiz, que era irmão do Chico, somou mais o homem da carroça, mais 2 ajudantes, e todo mundo segurando aquele piano, colocando na carroça. Quando o piano foi embora, Chico com lencinho branco acendendo-se: graças a Deus, vá em paz, Deus abençoe, seja feliz. Emmanuel não deixava Chico Xavier se desviar do caminho. Chico Xavier foi o maior médium de materialização do mundo. Juntava ele e Peixotinho, que era da cidade do Rio de Janeiro, era coisa literalmente do outro mundo. A última materialização que Chico Xavier foi o médium, isso contada por uma pessoa que assistiu à última materialização, que eu tive a felicidade de conhecer, de me hospedar na casa dele, que foi prefeito e delegado de Guaratinguetá, Rafael Américo Ranieri, que assistiu isso que eu vou contar. Foi ele que me contou. A última materialização que Chico era o médium, apareceu Emmanuel, mentor do Chico. E por primeira vez na história de Emmanuel, ele usou a primeira pessoa do singular. Eu. Emmanuel sempre usa nós. Nós precisamos melhorar, nós. Ele nunca fala eu faça. Foi a única vez que ele falou. Eu, Emmanuel, materializado. Eu, Emmanuel, guia, e não falou nem mentor, nada, guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, proíbo Chico Xavier, a partir de hoje, de ser médium de materialização. Porque a tarefa do Chico é o livro. Tenho dito. Foi a última vez que Chico participou. Por que ele fez isso? Porque materialização não era interessante? Era. Mas 6, 7 pessoas assistiam. Os livros, um século depois, vão continuar lendo. Numa materialização que durava 50 minutos, Chico perdia 4,5 kg a 5,5 kg em 50 minutos. Ninguém recupera 5 quilos em 50 minutos, ele saía fisicamente esgotado. E esse esgotamento atrapalhava na concentração para a produção do livro. Então veja, é o que Paulo falava: eu prossigo para o alvo. É ter objetivo na vida.
Isso serve para nós, para tudo na vida. Serve para a profissão, serve ou não serve? A gente tem que ter escolha, saber. É a mesma coisa que eu chegar e falar, esporte é bom para a saúde. Bom para a saúde, verdade. Pratique esporte, você terá, quando fizer um exame de sangue melhor, diminui o colesterol, sim ou não? Diminui o triglicérides, isso é verdade, é científico que eu estou falando. Como esporte é bom para a saúde, cancelamos o centro e vamos jogar basquete. Então, espera um pouquinho. Esporte é bom, mas por questão de objetivo e prioridade, agora é a palestra e o centro. Então tudo me é lícito, vai dizer Paulo, mas nem tudo me convém. Isso chama-se na linguagem do comércio foco. Então nós precisamos de foco. Chico Xavier tinha, e Emmanuel, sobretudo, tinha um foco muito grande na tarefa que ele deveria realizar. Nunca julgou ninguém. Nunca. O que é uma tentação. Porque nós temos tendência a atribuir o juízo de valor a tudo e a todos. Bonito, feio, não é assim? Rico, pobre, bandido ou santo. Ele nunca julgou ninguém. Nunca. Certa vez foi chamado para ir a São Paulo. E ele foi convidado pelo então o diretor do maior presídio da América Latina. Ficava em São Paulo, na Zona Norte, num bairro chamado Santana, o famoso Carandiru. Carandiru tinha 8 pavilhões. Cada pavilhão tinha um diretor, mas tinha um diretor que era o diretor-geral. Cada pavilhão do Carandiru tinha 1000 detentos. Logo, se o presídio são 8 pavilhões, 8.000 presos. Um presídio perigosíssimo. Muitas mortes aconteciam lá dentro. Presídio perigoso, se você pegar o maior matador do Brasil, é Pedrinho Matador. Matou já 106 pessoas. 100 depois que foi preso. 100 pessoas ele matou dentro do presídio. E o primeiro que ele matou foi o pai dele quando foi preso. Porque o pai tinha matado a mãe. Pedrinho Matador. Então imagina o perigo que é um presídio desse. Chico foi convidado pelo diretor a visitar o presídio e foi. E passou 5 horas no Carandiru. E atendeu 1.500 detentos. Não é que ele fez uma palestra para 1.500 presos. Ele conversou com 1.500. Lógico que não liberaram 1.500 de uma vez. Era de 10 em 10, mas atendeu 1.500. Quando os espíritas souberam que Chico Xavier estava no Carandiru, em São Paulo, foram ao Carandiru para pegar o Chico na saída, para abraçá-lo, conversá-lo. Mas como o Chico estava demorando, começou aquela conversa. Coitadinho do Chico, vai morrer lá dentro. Olha onde trouxeram o Chico Xavier. Coitadinho, vão matá-lo. Mas mesmo que não o matem, ele sai espiritualmente morto. Você já imaginou a vibração de um Carandiru, como é que é? Para o maior médium espírita do mundo? E aquela conversa, Chico saiu 5 horas depois, sorrindo. Deus abençoe, tudo que foi bom para ele. Deus abençoe. E os espíritas olharam e falaram, graças a Deus não morreu. Olha o pensamento positivo. Chico saiu e uma pessoa perguntou para ele, Chico, conte para nós. O que você deve ter visto de obsessor? Foi ou não foi? No Carandiru. Deve sair obsessor da parede. Não é? Chico disse, não vi nenhum, meu filho. Deve ter visto. Mas ele não atribuía juízo de valor. Mas como não viu nenhum obsessor? Impossível. Você deve ter visto muitos. Chico disse, não vi nenhum, meu filho. Pelo contrário, vi mães desencarnadas chorando ao lado dos filhos criminosos, rogando a Deus o amparo e a proteção, a fim de subtrair-lhes do mundo do crime, da miséria, da tristeza e da dor. Vi pais e familiares desencarnados ao lado dos detentos, rogando a Deus uma intervenção divina, a fim de que a mente daquela criatura fosse livre dos torvelinhos do mal. Vi espíritos de luz trazendo... Chico deu uma aula de espiritualidade. E a pessoa na calçada do Carandiru pergunta para ele de novo, mas e os obsessores? É impressionante como tem gente que quer saber o que pode dar errado, não é assim?
O mundo geralmente é assim, se apresenta a luz, mas ele quer saber o que está atrás. Mas e os obsessores? Chico disse, não vi nenhum, meu filho. Porque eles já conseguiram o que queriam. Trazê-los para cá não é suficiente. É um verdadeiro inferno de Dante na terra. Mas Chico, disse a pessoa, e Chico resumiu dizendo, meu filho, sejamos honestos. A única diferença entre os nossos irmãos de dentro do mundo e nós que estamos de fora é que eles foram descobertos e nós ainda não. Deus te abençoe. E foi embora. Mas não atribuiu juízo de valor. Ele poderia sair e falar, bando de criminosos, assaltantes, assassinos, miseráveis, ladrões. Nada. Ele perdoava tudo e a todos. Não porque mereciam perdão, mas porque quem perdoa merece a paz. O perdão verdadeiro existe não por merecimento, mas por bondade de quem perdoa. Quem perdoa alguém porque merece o perdão não faz mais do que obrigação. A pessoa errou, quem de nós que não erra? Mas se reabilitou, chorou, se ajoelhou, pediu perdão e mostrou que está diferente, merece uma segunda chance. Quantas chances nós não precisamos na vida, não é mesmo? Mas o perdão verdadeiro não é para isso. Esse é por merecimento. Estou falando de outro perdão. O perdão quando a pessoa não merece, não se arrepende, continua falando mal de você. E ainda pior do que falava. Mas vamos perdoar a si mesmo? Vamos. Não porque ele merece o perdão, mas você que perdoa merece a paz. Nós só conseguimos ir livres se perdoarmos a tudo e a todos, senão ficamos presos àquela pessoa. Preso àquela pessoa, a pessoa pode até morrer. Mas o ódio é tamanho que começa a sonhar com a pessoa está viva na mente. Então qual a melhor maneira, se você tem problema grave com alguém? E perguntar, mas como eu faço para me livrar dessa pessoa? Para se livrar para valer? Tem como? Lógico que tem. Ame e perdoe. Nunca mais precisa ver. Porque se odiar, dorme pensando nela, sonha com ela, acorda com ela, pensa nela. Qualquer coisa que ela fizer te incomoda. Até se ela morrer te incomoda porque não deu tempo de você matar. É impressionante porque o ódio ele cria na nossa mente tamanha teia do mal que a pessoa sofre muito. Então note que a primeira característica das pessoas que são extremamente espiritualizadas é perdoar tudo e todos. Perdoe sempre, com amor, com bondade, tenha confiança em Deus. Chico Xavier era assim, era esse exemplo para nós, de bondade, de caridade, de amor, de esperança, de paz. Tudo estava bom, tudo estava ótimo, porque é importante. O que a gente aprende com Chico Xavier? É importante valorizar o que nós temos. Se você não é feliz com o que você tem, não estou falando que você não queira ter mais, estou falando de sofrer para ter mais. Se você não é feliz com o que já tem, quanto menos será feliz com aquilo que ainda lhe falta. Se nós não temos essa sensação de percepção espiritual do momento, nós não seremos felizes nunca. Mesmo que você tenha 100 milhões de dólares, acredite em mim, vai faltar o 101. Vai faltar aquele 1, porque com aquele 1 a mais você comprava aquilo a mais. Então, Chico Xavier era contente com o que tinha, feliz, alegre. Ele dizia, eu tenho a Deus, Deus é um tesouro na nossa vida. Eu tenho amigos, quem tem amigos tem tudo. Ele amava os animais e falava, os animais são nossos irmãos, têm alma e valem muitas vezes pelos nossos melhores amigos. Nunca tirou uma foto. Se o cachorro não dava para segurar, nunca tirou uma foto ele em pé, o cachorro no chão. Sempre se ajoelhava. Eu tenho foto dele de terno branco, se ajoelhado no chão de terra, para não ficar mais alto que o cachorro. Ou dava para pegar, que é pequenininho, ou se ajoelhava para tirar foto de joelho, na altura ele e o cachorro sorrindo, feliz. E as pessoas olhavam e falavam, coitadinho do Chico, que bobo, judiação. Coitadinho de nós. Imagine alguém que se ajoelha para tirar foto ao lado do cachorro, para o rosto ficar
da mesma posição, e você tira a foto e está sorrindo, ele e o cachorro quase se beijando de alegria e de felicidade. Essa é uma pessoa feliz. Essa é uma pessoa feliz, que se contenta numa foto de joelho, num chão de terra no branco, com um cachorro, e sorri alegre, como se Jesus estivesse com a máquina fotográfica. Então isso é felicidade, que é o que falta hoje para o mundo onde a gente tem tudo e luta para ter tudo, mas não se contenta com nada. Logo, o problema não é ter tudo e não ter nada, está ligado a contentamento. O que falta para sermos felizes? Faça uma lista. Em casa, quando chegar hoje, coloque o seu nome e coloca lá o que falta para você ser feliz. A lista é sua, põe o que você quiser mesmo, é a lista dos sonhos. Eu queria 10 milhões de dólares para mim, para passar o resto da vida aqui tranquilo. Então escreve lá, 10 milhões de dólares. Se você acha que é isso, 10 milhões. Mas tem um problema de saúde. Quero consertar minha saúde. Saúde perfeita. Escreve lá, saúde perfeita. Gostaria de ter a maior mansão de Nova York. Escreve lá, a maior mansão de Nova York. Vai escrevendo. Só lembre-se de uma coisa. Quanto mais coisa a sua lista tiver, mais distante da felicidade você está. Felicidade não é a presença, é a ausência. Não se mede por aquilo que você precisa para ser feliz. É justamente o oposto, por aquilo que você não precisa mais para ser feliz. Precisa de muita coisa. Que pena. Tem muito que aprender ainda. E muito que sofrer. Geralmente a pessoa descobre isso às vésperas da morte. Eu visito na minha cidade muitas pessoas no hospital, vou fazer uma oração, e muitas delas estão, o que a gente chama de pacientes terminais. Não vão sair do hospital, e tem gente que sabe que não vai sair. Nunca encontrei um que falasse às vésperas da morte no hospital, sabendo que vai morrer o seguinte: por que não comprei mais dólar? Por que não apliquei mais na bolsa de valores? Por que não comprei mais lanchas e barcos e trailers de jet ski? Por que não comprei mais terrenos na praia ou apartamentos? Nunca falou isso. É sempre a mesma conversa. Por que eu não fui mais feliz quando podia? Por que eu não andei mais descalço? Por que eu não me contentei com menos? Por que eu não brinquei mais com os meus filhos? Descobre o sentido da vida às vésperas da morte. Então nós temos essa vantagem de descobrir o sentido da vida na própria vida. Chico Xavier nos ensina justamente isso, descobrir o sentido da vida na própria vida. E sentir que a nossa vida é uma vida abençoada, feliz, realizada, e é o trabalho no bem o nosso remédio. É o trabalho no bem que enxuga as nossas lágrimas. É o trabalho, é o que Jesus falava: meu Pai trabalha e eu também. Chico Xavier descobriu na felicidade o que? O trabalho, foi trabalhando no bem. Quando você pega Divaldo Pereira Franco com 90 anos de idade viajando, qualquer pessoa vai falar: mas ele não precisa. Mas ele faz justamente porque não precisa, mas porque sabe que se fizer continuará feliz. Então, quando nós ajudamos, amparamos, soerguemos, nós contribuímos com a felicidade dos outros. Chico fez isso a vida inteira, até o dia da morte. Até o dia da morte. Sempre, sempre com bondade, com alegria e com amor. Certa vez, muito rapidamente, uma senhora chegou para ele, isso no centro, eu estava nesse dia, o centro, acabou a sessão do centro, e lembre-se, demorava demais, hein? Terminava de madrugada. Fomos todos para a casa do Chico, todos assim, umas 100 pessoas, tinha 1000, fomos umas 100. Quando chegamos lá, o Chico começou a atender as pessoas, eu estava do lado vendo atendimentos, dentro da casa dele. Chegou uma senhora médica do interior do estado de São Paulo, presidente de um centro espírita, portanto espírita. Ela chegou, foi falar com o Chico, quando ela deu a mão para ele, começou a chorar, você via que a mulher estava sofrendo demais. Mas aquele choro de soluço, resumindo a história, ela disse: Chico, eu estou desesperada. Eu sou espírita, você me conhece, sou fulano, presidente do centro de tal cidade. Chico, na semana, há uns 15 dias atrás, 2 semanas, nós fomos pescar. Eu, meu marido, minhas filhas, 2,
mais 2 casais, então eram 3 casais. Sempre fazíamos isso, todo ano. Montou-se as barracas, acendeu-se a fogueira, ficamos por ali. Quando os 3, meu marido e o marido das minhas amigas, subiram num barco, como faziam sempre, e sobem na contramão do rio. Um rio extremamente, uma correnteza forte, eles ligam o motor e vão contra o rio. Sobem 2, 3 horas o rio, e desligam o motor e vêm devagar descendo. Então eles fazem isso de manhã, chegam à noite. Vêm devagar descendo e pescando. Subiram o rio. Ficamos lá, acendemos a fogueira, as crianças brincando, uma festa, né? Criança, fogueira, água, mar. Quando coração de mãe tem um 6º sentido. Me deu um negócio, cadê os meus filhos, cadê os meus filhos? Saí correndo em direção à água e vi a minha filha mais nova gritando o meu nome, caí da janela, no rio. O rio muito rápido, o corpinho dela, e a mais velha, que devia ter uns 8 anos, a mais velha, correndo do lado de fora, para tentar alcançar, ali na pedra, a mais nova. O rio veio gritando, aquele desespero, o tempo não passava, é impressionante, passou minha vida em um segundo. Quando então a mais velha, que estava do lado de fora, correu mais rápido que a mais nova, que estava na água, e ela alcançou uma pedra e deu a mão para a mais nova. E a mão da mais nova conseguiu pegar na mão da mais velha, mas o peso do corpo, aliado à força da água, puxou a mais velha para dentro. E as duas se abraçaram, e eu vi as duas gritando meu nome. E morrendo na minha frente. Dói demais. A mulher chorava, nós chorávamos. E os bombeiros não conseguiram achar os corpos. Diz que não tem como. Se forem buscar, vão morrer. Porque como é muita pedra e a água é muito violenta, não tem como entrar embaixo da pedra para buscar. Eles acham em rio aberto. Então, como dói, Chico, perder 2 meninas, e eu vim aqui para que você possa conversar comigo, me consolar. Aí fiquei bem juntinho do Chico. Porque eu disse, é hoje que eu vou ouvir o maior tratado sobre a imortalidade da alma. É hoje que eu vou ouvir esse homem fazer um tratado espiritual. Sabe o que ele fez? A vida dele era uma grande surpresa. Ele fez o mais difícil. Ele olhou para ela e disse, minha filha, a sua dor é a minha dor também. E começou a chorar como se as filhas fossem dele. Mas chorava de soluçar, como se as filhas fossem dele. Eu nunca vi alguém dividir a dor com o outro. Ele amou. Ele não falou nada. Ele amou, chorou como criança. E falava no ouvido dela, as minhas filhas, como se ele fosse a mãe. Ele chorou por 10, 15 minutos com essa mulher. Tanto que a mulher, que estava chorando menos que ele, falou, tá bom, Chico, já estou melhor. O Chico estava chorando mais do que ela. Quer dizer, ele poderia fazer um tratado, explicar sobre a espiritualidade, contar de livros, de casos, falar da reencarnação das meninas. Ele resolveu amar. Ele resolveu chorar com os que choravam. Então ele é um exemplo para nós. Um exemplo para nós, como tantos outros, mas é um exemplo que o amor é o melhor remédio, que o amor é a maior bênção, que o amor é tudo que nós precisamos. É o amor. Será que precisamos de tudo que achamos que precisamos? Eu torço que você tenha tudo. Mas que você aprenda a ser feliz com pouco. Tenha você o mundo inteiro. 300 carros, todos no seu nome. Mas tenha prazer de andar a pé de vez em quando. Que você tenha 200 apartamentos. Mas tenha prazer de pisar na grama. Que você conheça as pessoas mais importantes da terra. Mas que você tenha prazer também, de vez em quando, de conviver com os simples, os mais humildes, os caídos. Isso é felicidade. Por isso que muitas vezes nós buscamos tão longe o que deveríamos encontrar muito perto. Para concluir a nossa palestra, passa muito rápido, eu não contei nada da vida do Chico praticamente. Nada. Mas já estou falando há quase 1 hora. Mas para concluir, uma historiazinha que não é do Chico, mas que eu acho que serve para nós essa noite.
para você que passa por alguma dificuldade, alguma angústia, algum testemunho. A gente não sabe as dores que cada um carrega e as lutas que cada um já enfrentou, enfrenta ou enfrentará. Essa história é sobre o poder da fé, muito simples. Sobre o poder da fé, que imagino poderá ajudar a todos nós em qualquer época ou situação que nos encontrarmos. Contam que certa vez uma senhora extremamente pobre financeiramente, mas rica de Deus, um espírito rico de caridade, de amor, de sabedoria, de esperança, e não obstante a pobreza ter lhe abraçado desde os primeiros dias a sua existência na terra. Essa senhora pobre era mãe de 3 meninas, todas novinhas. O marido a havia abandonado em busca de aventuras. Viajou e nunca mais deu notícias. E ela, que era mãe, tornou-se mãe e pai das crianças. Ela estava preparada para tudo, como Paulo. Paulo falava nas suas epístolas: pelo Cristo naufraguei 3 vezes. Levei por 2 vezes 40 menos uma chibatada, 39. Fui picado por cobra venenosa uma vez. Pelo Cristo passei fome, humilhação. Recebi bastonadas no corpo, fui preso algumas vezes. E faço tudo isso feliz, porque eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Esta fé a mulher tinha. Ela só não estava preparada para um tipo de sofrimento: ver 3 meninas pequenas passando fome, necessidade. Isso é a maior angústia para uma mãe que ama os seus filhos. Ver 3 meninas chorando por falta de um pedaço de pão, de uma bolacha. E ela então, numa cidade do interior do Brasil, resolve escrever uma carta para o rádio, para que no rádio alguém pudesse ler a carta e pedir uma cesta básica, um pedido de socorro. Ela mandou a carta. No interior é muito comum isso, a pessoa anunciar emprego, anunciar quem morreu, quem nasceu, trabalho. Mandou a cartinha para o rádio, a pessoa abriu lá a carta, e a carta era uma carta escrita muito simples, mas de um coração muito generoso. Primeiro ela começou agradecendo a Deus: louvado seja Deus, porque nenhum de nós passa por aquilo que não precisa passar. Deus é nosso Pai, que nos ama e nos deseja sempre tudo bem. Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos, como falava a Mimi através do Chico. Eu venho pedir em nome de Deus, você que está ouvindo essa emissora, que se e somente se Deus tocar no seu coração, você possa me doar uma cesta básica, que não é para mim. Eu não vou encostar na cesta. É para as minhas 3 filhas que estão passando fome, passando necessidade. Se você puder doar uma cesta básica, e pediu em nome de Deus várias vezes, disse que Deus te abençoe. Havia um empresário ouvindo a rádio e disse: amanhã, 8 da manhã, eu já compro no supermercado amanhã cedo, coloco na caminhonete, 8 da manhã eu entrego a cesta para ela. E aí, tudo bem. Só tinha um porém. Esse empresário era ateu, não acreditava em Deus. Mas aí não é problema. Acreditar ou não acreditar em Deus é uma questão de ordem pessoal, tudo bem? Ninguém é obrigado a acreditar ou não acreditar. O problema não é esse. O problema é que ele era ateu fanático. Fanatismo é problema. Até para quem crê em Deus, sim ou não? Em nome de Deus se mata, se fere. Ele era ateu fanático. Como se manifestava o fanatismo nele que era ateu? Humilhando quem crê em Deus. Quem tinha fé, ele falava que era coisa de bobo, falava que Jesus era uma invenção histórica que nunca existiu, que Deus era conversa para boi dormir. Ele adorava colocar os outros em situação difícil. Então ele pensou o seguinte: ela não pediu a cesta básica em nome de Deus? Eu vou entregar a cesta para ela e vou falar: minha irmã, senhora, eu só estou entregando, mas não fui eu que comprei, foi outro que mandou. Ela vai perguntar: quem? E eu vou falar: o diabo. Ela não pediu em nome de Deus? Foi o diabo que atendeu. Vamos ver se ela pega. Olha a mente do homem. No outro dia, 8 da manhã, ele já com a cesta, bateu palmas.
entregou a cesta. A mulher chorou agradecida. As filhas e a mulher deram as mãos, fizeram um círculo de oração. E ele no meio fizeram um Pai Nosso. E ele só ouviu. Um Pai Nosso. Ouviu ela falar, tudo agradecer em nome de Deus, beijaram as mãos, rezaram, agradeceram. Deus tocou no seu coração. Louvado seja Deus. Ele só ouviu. Aí ele fez a pergunta: minha irmã, eu só estou entregando a cesta, mas foi outro que mandou. Doido para falar que era o diabo. A senhora gostaria de saber quem enviou a cesta? Ela disse: não precisa. Ele disse: como não precisa? Só vim aqui para poder falar. Eu não preciso saber. Melhor ainda, fica uma caridade anônima. Jesus disse que a mão direita não saiba o que da esquerda. Deus vai abençoar o dobro quem mandou a cesta. Lembra-se, ele foi para falar que era o diabo. Minha filha, eu preciso falar quem foi que mandou a cesta. Quando você vai pegar uma cesta, não sabe de quem mandou? Vai saber se tem alguma coisa na cesta? Meu filho, eu tenho confiança em Deus. Deus é amor, é bondade. Deus tocou no coração dessa pessoa generosa, bondosa, esse espírito de luz que mandou essa cesta. E o homem doido para falar que era o diabo, a mulher não queria ouvir. Eu quero falar, mas não quero ouvir, não quero ouvir, mas eu quero falar. Resumindo, meia hora depois, o homem quase pegando a cesta de volta. Se minha filha, mas pelo amor de Jesus Cristo, por que é que a senhora não quer saber quem foi que mandou essa bendita dessa cesta? Ele disse: meu filho, porque eu tenho muita fé em Deus. E a minha fé é tamanha que eu sei que Deus, quando Deus quer e Deus manda, até o diabo obedece. Portanto, terminamos a nossa palestra dizendo: quando Deus quer e Deus manda, até os obsessores se convertem em benfeitores da sua vida. Quando Deus quer e Deus manda, e chega a hora da sua vitória espiritual, tudo que você imaginou que fosse contra, tornou-se a causa da tua própria libertação. Aquilo que você achou que estava perdido, foi justamente a bênção que aconteceu na sua vida. Quando Deus quer e Deus manda, não há mal que resiste. Não há frio que perdure. Não há treva que permaneça. Porque Deus é conosco. E como viveu e pregou Chico Xavier, Ele está no meio de nós, nos abençoa. E como disse Paulo, nele, em Deus, nós tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Tudo bem? Acabou. Meus irmãos, agradeço a sua atenção, o seu carinho, a honra de estar aqui por segunda vez. Já estive aqui uma vez, numa das primeiras palestras da casa, aqui na Casa Nova. Foi uma honra muito grande poder voltar e você nos tolerar por mais uma hora. Espero que, nestas voltas que a vida dá, possamos estar aqui de novo em outra oportunidade. Agradeço a atenção, o carinho com que fomos recebidos. Antes de fazer aquela bênção que fazemos no final das nossas palestras, peço licença para dar um recado. Como da última vez, eu trouxe alguns CDs e DVDs, poucos, deve dar uns 15 ou 20, que serão distribuídos gratuitamente. Eu sou proibido pela espiritualidade comercializar qualquer tipo de coisa. Então, como sempre nós fizemos, eu trouxe uns 15 ou 20, tem acho que 3 ou 4 que são diferentes. Pegue diferentes e tire cópia à vontade. É uma caridade que você faz para a doutrina espírita. Alguns são CDs, você vai estar escrito CD, que eu nem sei se isso toca mais nos Estados Unidos, agora no Brasil, que é um país mais atrasado de onde eu vim, lá toca CD, que aqui é tudo já. E DVD, não sei se toca DVD aqui. Tem DVD ou não? Aquele que tiver, para transforma para uma outra mídia, faça algum milagre, uma transubstanciação de mídias eletrônicas, mas é o que tem no Brasil para hoje, é o CD ou DVD. Eu trouxe uns 15, acho que é 15, 20. Peguem diferente, tire cópia à vontade. O único objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Para encerrar a minha parte, devolver a direção da casa para a continuidade da tarefa, vamos fazer aquela bênção muito simples. A vida é simples. Nós é que geralmente a complicamos. Feita numa Europa medieval, camponesa, onde hoje é a Escócia, há mais de 1500 anos atrás, ao se despedirem das pessoas que mais amavam, e a bênção era mais ou menos assim: que os ventos sempre soprem suas costas, impulsionando avante, que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver.
em sua vida muitas vezes é difícil. Que as chuvas sempre caiam em abundância nos seus campos. E até nos encontrarmos de novo em uma outra oportunidade, nestas voltas que a vida dá, que Deus o tenha, ou que Deus a tenha suave e seguro na palma de sua mão. Sejam todos muito felizes. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, meus irmãos. Deus te abençoe.